Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriel Ferreira Rangel, eu sou da Faculdade Sensupeg. Estamos fazendo esse trabalho aqui hoje para realizarmos a atividade da disciplina PIPA. E o nosso objetivo é entrevistar um professor inspirador. E hoje eu estou aqui com Francisco Renan Lopes de Paiva. Ele se formou em matemática na UERN. Ele se formou em física na UFRN e se especializou em astronomia na Unicid de São Paulo. A experiência dele, ele tem 21 anos como professor, já foi diretor da rede pública, inclusive, já coordenou o programa de jovens e adultos, é coautor de uma descoberta de uma doença genética na USP e coordenou a equipe campeã brasileira de lançamento de foguete no RJ. Renan, muito obrigado por nos receber e vamos falar sobre educação, a educação nessa era digital que é tão polêmica e tão desafiadora. Eu já te lanço a primeira pergunta. Você acha que está mais difícil educar os jovens na era digital? Bom, antes de responder a pergunta, só quero dizer para todos que estão assistindo a esse trabalho, parabéns pela iniciativa. Só quero dizer para todos que, assim, eu fico agradecido pela oportunidade de estar divulgando a ciência, né? Estar divulgando a natureza pela natureza. Eu gosto sempre de dizer assim, divulgando a natureza pela natureza. Para não fazer com que as pessoas entendam, por exemplo, o que você quer aparecer, mas sim fazer aparecer a ciência para as pessoas, certo? Depois eu dou detalhes sobre isso, inclusive está relacionado com a sua resposta, né? Por quê? Porque hoje em dia, se você analisar bem, se você prestar atenção, em um cursinho que eu estava ministrando, na primeira aula que eu estava ministrando para a Prefeitura Municipal de Martins, que é onde eu resido, na verdade, né? O organizador do evento e as pessoas que trabalham no primeiro dia de aula chegaram para mim, quando eu fui com o meu materialzinho para dar a minha aula de física, aliás, de matemática, aula de tanta coisa, pessoal, que às vezes até eu me atrapalho. Era aula de física, ou química, ou matemática. E era aula de matemática neste dia. E primeiro dia de aula. E a primeira pergunta que o funcionário fez foi a seguinte: professor, você sabe instalar direitinho o slide, o projetor de slide? Eu disse, claro que eu sei. Não se preocupe em relação a isso. Então, a primeira coisa que a gente tem de desafio quando a gente está na educação, e eu já percebi isso quando eu fui diretor de escola, é que muitos professores estão ultrapassados pela tecnologia. E muitos não sabem nem ligar um projetor de slides. Ou então não sabem nem entrar e pesquisar alguma coisa para ministrar aulas. E pegando carona com a física, né? Nós, professores, nós temos que fazer o seguinte: nós temos que entrar em um buraco negro da tecnologia para muitos e, como diz a física, sair num buraco branco, sair em outro universo, teoricamente falando. Você tem que entrar no universo da tecnologia que está avançando. Fazendo uma comparação, só para você ter uma ideia. Se eu for comparar a evolução genética, como você falou em genética, né? Se eu for trabalhar a evolução das espécies e a velocidade da evolução das espécies, e se eu for comparar com a evolução tecnológica supera em muito, em função exponencial, crescente, em velocidade de evolução do que a própria biologia, do que o próprio ser humano. Portanto, o grande desafio que nós temos hoje, que eu percebo, para a gente localizar a tecnologia e localizar a educação de uma maneira diferente nesse tipo de sentido, é você fazer mais ou menos o seguinte: é você se adaptar ao universo tecnológico. Esse é o maior desafio, você se adaptar ao universo tecnológico. Tem muitos professores que não se adaptaram ainda ao universo tecnológico. Esse é o problema. Mas é verdade, é um grande desafio mesmo e é uma questão que a gente precisa muito conversar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que a gente vai se aprofundar mais. Zygmunt Bauman afirma que a gente está na era líquida. E esse aspecto social, ele com frequência se relaciona com a ansiedade que a gente está sentindo, provocando a dita
sociedade do cansaço. Aí, em relação a isso, você acha que é possível educar mesmo assim, evitar a fadiga, evitar o cansaço, visto que a gente tem vários atributos tecnológicos que atrapalham a atenção do aluno, a escola está um pouco, parece no seu método, um pouco ultrapassado. Você acha que é possível educar e não cansar o aluno, educar de verdade? Sim. Isso aí é a coisa mais interessante que eu faço quando vou apresentar uma aula de física, de matemática, de química, seja qual for a aula. Isso é o mais importante, porque como eu já falei, repito, você tem que entrar no universo dos garotos, você tem que entrar no universo do jovem, você tem que entrar no universo do adulto, né? E para a gente fazer isso, a gente tem que transformar, por exemplo, a física em uma coisa mais acessível. Por exemplo, se você vai mostrar mais ou menos o que é o momento angular, não sei se vocês vão entender o que eu vou dizer agora, né? Mas para ficar mais fácil, deixa eu procurar outro ponto. Se você for falar em refração da luz, pronto, que todo mundo conhece, e de repente você for mostrar as leis, né? As leis que envolvem, já foi entrando com cálculo, as leis que envolvem a refração, a lei de Snell-Descartes, por exemplo, muitos alunos vão achar aquilo difícil e vão se perguntar para que serve aquilo na minha vida. É muito chato a aula de física, aquela coisa toda. Então, você, para começar a puxar o aluno para o seu universo, trazer ele do buraco negro para um buraco branco, como eu disse no início da nossa conversa, é simples. É só você começar a sua aula não falando diretamente na lei de Snell-Descartes, mas sim falando mais ou menos em uma pergunta que pode ser considerada tola, mas não é. Por que que o céu é azul? O processo do espalhamento explica isso. Então você já traz um pouco daquela ideia. Por que que o céu de dia é azul e por que que o céu de noite é escuro, preto? Então, você vai começar a trabalhar mais ou menos perguntas simples que eles podem fazer quando criança. São provocações, né? E aí você começa a jogar aquilo para cima deles, né? E aí até pode ajudar, por exemplo, na introdução da refração, mostrando a importância de usar, por exemplo, um óculos. Como funciona um óculos? Qual o processo que faz com que você enxergue melhor? Né? E como funciona o olho humano? Quer dizer, você vai trazendo as coisas da filosofia, você traz as coisas da história, você traz as coisas do português, da gramática, você traz as coisas para a física, para que você consiga localizar onde o aluno gosta mais de se envolver, e a partir daí, vou dizer uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos. Vou dizer uma coisa. Cansar só cansa se você for fazer uma coisa que você detesta ou que você não suporta. Mas as coisas que você gosta de fazer, você faz direto, você faz 48 horas por dia, até mais do que 24 horas, e não cansa. Você está falando, você disse muita coisa que eu sou, mas eu trabalho nos Correios, empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Mas não abandonei a sala de aula e não abandonei o que eu mais gosto, porque não me cansa. Astrofísica, cosmologia, física e matemática. Então é aquela coisa, o desafio é você mostrar a física, primeiro, mostrar a matemática para coisas que estão localizadas no universo do aluno. Feito no isso, dia a dia, certo? feito isso, quando você conquistar, é como se você fosse namorar com a menina. Primeiro você tem que conquistar ela para conseguir um beijinho. Depois que você conquistar, você agarra o aluno e transforma ele, talvez, quem sabe, num cientista, ou talvez um advogado que vai precisar da física para defender alguém, ou então um perito criminal que vai descobrir como foi que aconteceu um crime, que distância que foi feito o disparo, com que velocidade a bala foi e que arma foi utilizada no crime. É mais ou menos isso. Mas para isso, a física mostra tudo. Trazer um pouco, Paulo Freire fala muito sobre isso, trazer a educação para dentro do contexto do aluno, né? Não deixar tão distante. Aí pegando esse gancho, você acha que a tecnologia, a gente está falando muito sobre tecnologia, você acha que a tecnologia ela está avançando assim para dentro da escola? Eu digo assim, em relação a equipamentos, ou a escola está avançando ainda muito lentamente com relação a isso? O que sua experiência nos diz? Está avançando. Quando eu era aluno do ensino médio, eu estudava na Escola Estadual Joaquim Inácio, que hoje trabalha com escola integral,
E não tinha nem cadeira para sentar. Eu não sou tão velho, não, pessoal. Eu não sou tão velho, não. Não tinha nem cadeira para sentar. As cadeiras da escola eram todas estragadas. As cerâmicas eram todas quebradas. Hoje em dia, a escola tem um laboratório de informática, tem um laboratório de química, tem um laboratório de física, certo? Agora, este é o grande problema. Não estou criticando nenhum professor, porque eu não conheço o trabalho de nenhum de lá, que eu não sou mais aluno de lá. O grande problema da educação brasileira é você fazer com que os professores de física, de química, de biologia, de matemática, usar os seus laboratórios para mostrar para os alunos. Ou seja, repito, o professor tentar mostrar todas essas definições a partir do que ele tem para trabalhar. Hoje o governo do Estado, hoje o governo federal, seja A, seja B, seja D, em quem você vote, faz com que você tenha, por exemplo, um incentivo através de livros didáticos, no mínimo, para que você tenha um bom conhecimento. Infelizmente, alunos não são tão interessados, porque não tem ninguém que desperte esse interesse no aluno, e, infelizmente, tem professores que deixam todos os objetos do laboratório se vencerem, por exemplo, e não trabalham isso com o aluno. Este é o problema. Tem os recursos, mas às vezes não faz uso, né? Recursos tecnológicos ou outros recursos tem e não fazem uso e fica aquilo ali fechado. Quando eu assumi a direção do Centro Educacional Raimundo Barreto, eu pedi à prefeita, só você ajeita a sala de informática, ou você dá um conserto na sala de informática, ou você não dá um jeito de transformar a escola numa coisa mais interessante, colocar um ginásio de esporte, ou eu não quero mais a direção. E, infelizmente, não, mas felizmente eu fui chamado para trabalhar nos Correios. Depois de pedir tudo isso, saí da escola e hoje a escola tem um laboratório de informática que eu pedi. Hoje a escola tem um ginásio de esporte no seu interior porque foi eu que pedi. E hoje a escola também tem câmeras de segurança, foi eu que pedi também, para dar segurança tanto ao funcionário, também como aos alunos, e também verificar os problemas que acontecem na escola. E localizar e corrigir. Então, este é o problema que a gente precisa resolver. É importante essa questão, muito importante, porque tecnologia é o futuro, né? E a gente precisa usar a tecnologia a nosso favor, principalmente na educação. Renan, deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, qual é a pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Ok, vamos lá. Como a gente está falando em tecnologia e eu não sou professor oficial e sim de cursinho, porque tenho vínculo com a estatal, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. E como eu disse para você, eu não sou uma pessoa que canso quando gosto de fazer o que eu faço. Trabalhar com física, por exemplo, astronomia, astrofísica, química, matemática. Sabe o que é que eu faço? Eu uso a tecnologia para divulgar a ciência. E aí, a pergunta que eu queria que você me fizesse é o que é que você faz em relação à área tecnológica para mostrar, por exemplo, o elo entre a educação e a tecnologia, entre o ensino e a tecnologia. Está feita a pergunta. A resposta vai ser dada agora. Há mais de 21 anos, eu tenho, desde a época do Orkut, eu tenho uma blogosfera chamada Ciências Aqui. A blogosfera Ciências Aqui é um blog, é uma rádio 24 horas no ar. Tem ali, vocês estão na minha residência, sejam bem-vindos. Tem um quartinho ali que é com a internet ligada 24 horas com a rádio 24 horas no ar. Este professor que vos fala tem um programa semanal em uma rádio, a maior da região do Alto Oeste Potiguar, a Minha Vida FM. Temos um programa de rádio, nós temos canal no YouTube, @ciências.aqui. Nós temos Instagram, Facebook, nós temos o que mais? TikTok, nós temos o Quai, tem gente que chama de Kawaii também, né? Tem o Quai. Nós temos também o quê? Nós temos uma plataforma de educação à distância online.
que envolve física, astronomia, astrofísica, química e matemática. Tudo isso para chamar a atenção dos alunos, com sorteios de livros, sorteios de onde eu mando para todo o Brasil, sem ninguém pagar um centavo, só para divulgar a ciência. Eu faço astrofotografias, publico, comprei câmeras, várias câmeras, 3 câmeras, comprei telescópios com recursos próprios. Ninguém está me apoiando. O meu sonho é fazer um clube de ciências e astronomia em Martins. Ainda não tive um apoio significativo para isso. Estou esperando ainda. Mas o meu sonho é só tentar trazer toda essa juventude para a ciência e nunca mais eles falarem assim: nossa, eu não gosto de física, eu odeio física, eu odeio química, eu odeio matemática. Esse é o meu objetivo fundamental. Né? Sabe por quê? Por que eu faço isso tudo sem cansar? Porque esse cara que você disse que é um monte de coisa aí, físico, matemático, foi coordenador não sei o quê, descobridor não sei de quê, coautor não sei de quê, esse cara, ele repetiu 3 anos totalmente reprovado em matemática. Sabe por quê? Porque os professores que estavam passando o conteúdo para mim não aceitavam as perguntas que eu fazia. Por exemplo, por que o céu é azul? Como eu já falei em céu. Por que o céu é azul? E o professor simplesmente dizia: não, isso não é uma pergunta interessante, vamos passar para frente, vamos para os cálculos. Aí eu ficava: nossa! Então, por causa disso, eu criei um bloqueio, na minha cabeça criou um bloqueio para compreender matemática, que eu não quero que ninguém tenha. Que ninguém tenha esse bloqueio. Criou esse bloqueio e eu fiquei reprovado 3 anos em matemática. Bati o pé e disse: ela não me reprova mais. E fui buscar sozinho perguntas e respostas também para determinados questionamentos. Inclusive aquela que se diz por que o céu é azul. Que em um dos concursos que eu fiz, a pergunta caiu. Porque o céu é azul. E a resposta era pelo fenômeno do espalhamento da luz. E aí lá vem a questão. A pergunta, por mais idiota que você acha que seja, às vezes tem uma resposta extraordinária. O próprio Newton perguntou: por que a maçã caiu para baixo e não caiu para cima? E a resposta foi a lei da gravitação universal. Então vamos usar essas perguntas, vamos usar esses questionamentos, vamos usar esses problemas para que a gente possa chegar a respostas. Então, este que está falando com você e que está usando esse espaço para também divulgar a ciência, quer simplesmente usar das melhores maneiras possíveis a tecnologia para desafiar uma das coisas interessantes da ciência. Está em 3, 4, 5, 10 mil lugares ao mesmo tempo. E a tecnologia serve para isso. E as pessoas que estão usando a tecnologia, às vezes até gostando de jogar videogame, imaginar simplesmente que eu posso utilizar toda a tecnologia que está aí por causa da física, simplesmente por causa da física e da matemática, usar a tecnologia para aprender. E usar ela como um aliado e não um inimigo. Está aí a definição. Perfeito. Olha, daí temos um exemplo de verdade de um professor, de um estudante, de um aluno ou de um cara curioso, mas acima de tudo um questionador que usa a tecnologia ao seu favor para divulgar o seu trabalho. Isso é extremamente interessante. E eu quero agradecer a você, Renan, por estar aqui, por nos receber, por falar um pouco da sua experiência, falar como você usa a tecnologia para divulgar informação, divulgar conhecimento. Para quem quiser conhecer mais o trabalho de Renan, veja na descrição do vídeo, terá todas as informações lá. E finalizamos por aqui. Muito obrigado, Renan, por participar da nossa entrevista. Eu aqui agradeço, cara. Sinceramente, eu que agradeço, porque isso aqui é uma forma de também eu estar em outros lugares, em outros locais, certo? Perfeito. Isso aqui é uma forma de eu também estar em outros locais, para mostrar para os colegas também dispersarem tudo isso aí e a gente crescer para divulgar a ciência, para divulgar e para ensinar, usando a tecnologia, para que as pessoas possam ter um horizonte na sua frente, né? Um horizonte sem fronteiras? Não. Sem fronteiras? Não. Você pode chegar
ao extremo. Ser como o sol, iluminar e conseguir abraçar as outras pessoas e tirar do escuro. Ótimo, lindo, muito bom. Parabéns.